Olá, e aí, tudo bem? Separar sílabas em português às vezes parece um quebra-cabeça daqueles bem complicados, não é? Mas olha, pode ficar numa boa. Com as regras certas, tudo se encaixa direitinho. Hoje, a gente vai desvendar juntos todos os segredos da separação silábica, para não sobrar nenhuma dúvida. Vamos nessa? Antes de mergulhar em qualquer regra, a gente precisa entender a peça fundamental de tudo isso, a sílaba. É exatamente como está aqui, uma unidade de som que a gente pronuncia de uma vez só. Tenta pensar nela como um pulso de voz. É essa ideia de pulso que vai ser nossa guia em todas as regras que vêm por aí. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, nosso mapa. Primeiro, a gente firma o que são sílabas. Depois, vamos decifrar as regras dos dígrafos, dos encontros de consoantes e dos encontros de vogais. E claro, para fechar com chave de ouro, vamos botar tudo em prática. Preparados? Ok, começando pelos dígrafos. Sabe, aquelas duplinhas de letras que, na verdade, têm um som só? Pois é, a pergunta que não quer calar é sempre a mesma. Elas ficam juntas na mesma sílaba ou a gente separa? A boa notícia é que as regras são bem claras, e é isso que vamos ver agora mesmo. Olha só que legal, aqui a regra fica visual. Na coluna da esquerda, a gente tem os dígrafos que são inseparáveis, tipo o NH em minhoca e o LH em telha. Eles funcionam como se fossem uma letra só, um bloco único. Agora, na direita, estão aqueles que a gente tem que separar, como o SS e o RR. Uma boa dica é pensar que eles são tipo irmãos que brigaram e agora precisam de sílabas diferentes. O segredo é memorizar quem fica junto e quem se separa. Vamos para o próximo desafio, os encontros consonantais. O que é isso? Simples. Duas ou mais consoantes coladinhas sem nenhuma vogal ali no meio. E aqui a história se repete. Existem dois tipos. Os perfeitos, que nunca se separam, e os imperfeitos que, adivinha só, sempre se separam. E aqui a gente vê a diferença na prática. O encontro perfeito, como o PR de prato, sai de uma vez só na fala, né? Por isso ele fica juntinho na sílaba. Já o imperfeito, como o RT em carta, o som meio que se quebra. Percebe como a gente fala carta? Cada consoante vai para um lado? A lógica é essa. Se o som é inseparável na hora de falar, as letras também vão ser na hora de escrever. E agora, o que acontece quando são as vogais que se encontram? Bom, isso pode formar um ditongo, um tritongo ou um hiato. Eu sei, esses nomes parecem um pouco estranhos, mas cada um deles tem uma regra de separação bem específica e fácil de pegar. Começando pelo mais comum, o ditongo. Como a gente vê aqui, é o encontro de uma vogal e uma semivogal. A diferença entre elas é bem simples. A vogal tem um som forte, tônico, sabe? O A, E, O. Já a semivogal tem um som mais fraquinho, que só tá ali para dar um apoio, tipo o I e o U. No ditongo, esses dois sons, um forte e um fraco, se abraçam e ficam inseparáveis na mesma sílaba. Dê uma olhada nesses exemplos. Em leite ou caixote, dá para sentir como o som desliza de uma letra para outra sem nenhuma pausa? É isso. Esse é o ditongo em ação. Ele é tipo o coração sonoro da sílaba. Tá, e se em vez de duas a gente tiver três? Aí entra em cena o tritongo. É uma sequência bem específica. Semivogal, depois a vogal forte no meio e outra semivogal para fechar. E assim como no ditongo, esse trio todo permanece unido, na mesmíssima sílaba. Palavras como Paraguai e saguão são exemplos perfeitos. O som uai ou uão é pronunciado de uma vez só, num único pulso de voz. Lembra? São três sons de vogais trabalhando ali em total harmonia. E por último, temos o hiato, que é basicamente o oposto do ditongo. Aqui, o que se encontra são duas vogais fortes. E como as duas têm força para serem o centro de uma sílaba, elas não se misturam não. Cada uma quer o seu próprio espaço. No hiato, a separação é sempre obrigatória. Presta atenção na pronúncia saúde, poeta, lua. Existe uma pausa bem clara, uma quebra entre as vogais. Cada uma delas é o núcleo da sua própria sílaba. É exatamente isso que define o hiato. Muito bem. Depois de toda essa teoria, nada melhor do que colocar a mão na massa, certo? Chegou a hora. Vamos fazer um exercício rapidinho para ver como essas regras todas funcionam na vida real. Bora lá. Primeiro desafio na tela. Carrapato. Pensem um pouquinho na regra que a gente acabou de ver sobre aquelas letras duplas. O que será que acontece com o RR? Isso aí, a resposta é carrapato. O dígrafo RR é um daqueles que sempre se separam, com cada R ficando em uma sílaba. Mandaram bem!
Agora vamos para minhoca. Dessa vez, a atenção é toda para o dígrafo NH. Será que ele segue a mesma lógica do RR? O que vocês acham? E a resposta correta é minhoca. Ao contrário do R, o nha é um daqueles dígrafos inseparáveis. Ele vai estar sempre junto na mesma sílaba. Excelente lembrança da regra. E para fechar nosso teste, uma palavra um pouquinho mais elaborada. Papagaio. Aqui o negócio é o encontro de vogais. O que será que acontece com esse final aio? E a separação correta é pa-pa-ga-yo. Olha só que interessante. Aqui a gente aplicou duas regras de uma vez. Gai é um ditongo, então fica unido. Já o O no final é uma vogal forte o suficiente para bancar a própria sílaba, então ele se separa do gai. Fantástico! E pronto. O que parecia um bicho de 7 cabeças, na verdade é um sistema bem lógico, né? A grande lição de hoje é que a separação das sílabas quase sempre segue a pronúncia. Se a gente conseguir ouvir os pulsos de voz, a gente consegue decifrar qualquer palavra. A partir de agora o desafio continua. Fica a pergunta: quais outras palavras parecem complicadas? Porque no fim das contas, é a prática que leva à perfeição.